Olá pessoal do Laboratório de Garagem. No tutorial de hoje iremos controlar o MP3 Shield por comandos via serial. Nessa aplicação vocês vão ver como é fácil utilizar o MP3 Shield com músicas que estão gravadas no cartão SD. E para mais informações, entre na nossa rede social, onde você vai poder ver o nosso tutorial escrito. Entre na nossa loja virtual para adquirir os itens que nós utilizamos no tutorial e também se inscreva no nosso canal do YouTube para continuar acompanhando os tutoriais. Olá pessoal do Laboratório de Garagem. Nesse exemplo eu vou ensinar vocês a utilizar o MP3 Player Shield. O que eu vou fazer? Eu coloquei algumas músicas nesse cartão SD. Ele tem algumas músicas que estão enumeradas com track 001, track 002, 003 e assim por diante. E tem alguns arquivos também de um patch que precisa para esse MP3 Shield funcionar, tá? Esses patches na verdade são algumas correções e algumas adições que o fabricante do chip fez para você poder agregar novos formatos para esse chip. Então você faz uma atualização não é bem uma atualização, né? Porque você guarda aqui, mas você adiciona funcionalidades ao chip através do cartão SD. A biblioteca que a gente vai utilizar vocês vão poder ver no nosso site. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela do computador. Aqui no nosso site, a nossa rede social, vocês vão ver o tutorial escrito. Vocês podem procurar aqui nessa guia como MP3 Player ou como MP3, que provavelmente vocês vão achar essa postagem do tutorial. Nele a gente lista os materiais utilizados. E a biblioteca, essa biblioteca do MP3, na hora que você baixar ela desse link, você vai receber a biblioteca e dentro dos arquivos da biblioteca vai ter a biblioteca da SD-FAT. A biblioteca da SD-FAT é para você poder ler os cartões SD. Mais para baixo eu explico o que esse chip MP3 Shield suporta. Os formatos de arquivo de áudio que ele suporta tocar, tá? A gente fala também da compatibilidade dele com as tags ID3. As tags ID3, para quem não conhece, é um modo como você identifica artista, música, disco, álbum, né? No próprio arquivo de música, ele tem suporte às versões ID3 da versão 1.1 e 1.0. Tá? E aqui você vai ver o sketch completo também, que eu vou explicar mais pra frente. Eu vou colocar ele aqui. A gente vai comandar ele via serial, então eu vou conectar o cabo USB aqui. Vou conectar o cartão SD também. E o P2 dos alto-falantes aqui no MP3 Shield. Eu vou abrir a interface do Arduino com o meu sketch. Eu vou dividir a tela aqui para vocês. Deixa eu ligar a caixinha, o alto-falante também. O alto-falante está ligado. Aqui o sketch, né? O sketch a gente comanda ele via comandos seriais. Então eu abro aqui o serial monitor. E aí você vê uma lista de comandos. Eu vou fazer um comando de cada vez, tá? Para vocês observarem. Por exemplo, de 1 a 9 eu toco uma música. Eu posso apertar, por exemplo, 4. Ele vai tocar a música 4. Certo? Eu posso aumentar o volume com mais. Posso aumentar. Certo? Posso diminuir também. Opa, sinal de menos. Posso dar pause. Se eu apertar novamente o P, ele dá play.
Posso dar stop com S. Eu posso imprimir a lista de comandos com C minúsculo. Ele me imprime novamente a lista de comandos. Por exemplo, aqui eu posso listar os arquivos do cartão SD com D minúsculo. Ele me lista todos os arquivos do cartão SD. Vocês vão ver que aqui as músicas estão aqui na parte de baixo, os tracks. E esses outros arquivos aqui, eles são, esses .053 são os arquivos que eu comentei que são patches para o chip. Então ele consegue ver algumas outras coisas de áudio, ele consegue fazer algumas outras coisas com esses patches, ok? Eu vou imprimir novamente aqui o menu, o play pause, o R minúsculo reseta o MP3 Shield, talvez isso seja necessário em algum momento, tá? Seleciona modo mono e estéreo, então a gente pode dar play lá em alguma música, por exemplo, música 5. Vocês veem que ele, na hora que a gente coloca a música, ele imprime o tag ID3 da música. Essa música é uma música Master of Puppets do Metallica. Aí a gente pode parar ela com S. C para a lista de comandos. A gente pode ligar o modo mono ou desligar, né? Eu apertei M uma vez e ele liga o modo mono, ele vem normalmente no modo estéreo. A gente aperta M novamente, ele liga o modo estéreo. O S maiúsculo indica o estado que o player tá, que o Shield tá. Então, por exemplo, a gente põe para uma música para tocar, música 7, certo? Aí a gente pode dar um S maiúsculo. E a gente vê, ó, o player está reproduzindo. A gente pode dar pause. Ver o estado com letra maiúscula. Aí ele aparece, player pausado aqui, ó. Player pausado. A gente dá C novamente para ele listar a lista de comandos. E é isso. Esses são os comandos básicos. Mais para frente eu vou explicar o funcionamento do Sketch, como que ele funciona e onde vocês encontram esses arquivos que tem que colocar no cartão SD, ok? Bem, pessoal, esse aqui é o Sketch. Eu vou mostrar para vocês antes os arquivos que você tem que colocar no cartão SD. Aqui o cartão SD. Esses arquivos aqui são os patches e os plugins, né, que você pode adicionar funcionalidades ao seu chip. Quem desenvolveu a biblioteca fez pensando que vocês estavam com esses arquivos no cartão SD. Então ele distribui no patch dele. Eu vou mostrar aqui a parte do patch dele. Quando você baixar lá, vai vir essa pasta plugins aqui, ok? Você tem que pegar esses arquivos e colocar no cartão SD, tá bom? Esses outros arquivos aqui, esses dois aqui, esses 7 são as músicas que eu coloquei. Como que eu troco a tag deles? Tem um programinha chamado ID Tag Editor, ID3 Tag Editor, que você pode trocar o tag. Você vê que elas estão todas com o mesmo nome, né? As músicas. Track 001, Track 002. Só que o ID3 delas, você pode ver aqui em propriedades, detalhes. Aqui, ó, tá vendo? Você vê essa daqui que é um sino de igreja. Eu vou modificar essa aqui, por exemplo. Propriedades, detalhes, artista. Veja que o Windows ele mostra aqui de uma forma errada, tá? Porque artistas participantes ele colocou AC/DC, porque ele mostra o ID tag da versão 2.3, tá?
A versão 1.0 que eu vou mostrar aqui no programa, se você abre por aqui, pelo ID Tag Editor, você dá load nesse arquivo aqui, está em tutoriais, MP3, cartão SD. Por exemplo, aqui o do track 4. Eu dou load, ele coloca aqui artista, o nome o título da música e o álbum. Isso é o ID3 versão 1.0. O 1.1 também funciona, tá? E você pode renomear todas as suas músicas assim e você consegue passar a música pelo Arduino via serial. Você pode mandar imprimir num LCD também, tá? Então eu fiz isso com alguma dessas músicas aqui, tá? Eu posso editar o tag aqui. Se você editar pelo Windows aqui não vai funcionar, tá? Porque a versão do tag dele é a versão 2 já. Então ele utiliza uma atualização, ok? É isso. Agora, falando um pouco mais sobre as informações que eu consegui sobre essa biblioteca, esse HTML que vem junto com a biblioteca que você baixa, quando você baixar, você vai descompactar essa pasta aqui. Nessa pasta você vai ter os arquivos da biblioteca, a SDFAT e a SFE MP3 Shield, que é a do MP3 Shield, ok? Essas duas pastas aqui, vocês têm que colocar dentro da pasta do Arduino. Aqui no meu caso, aqui, eu instalei a versão nova do Arduino, a 1.05, então ela está no arquivo de programa, Arduino, Libraries, e aí eu colo essas duas pastas aqui nessa pasta aqui, tá vendo? A SDFAT. Esses arquivos aqui que são os arquivos da biblioteca em si. Esse arquivo HTML aqui você tem que antes executar o Deoxygen File. Esse é um tipo de plataforma para você fazer manuais com ele. Você tem que baixar o software e mandar executar o exe dele nesse arquivo. Executando aqui, ele cria esse HTML aqui, e aí você pode abrir. Ele conta com muitas informações sobre a biblioteca. Ele mostra as classes da biblioteca, todos os comandos, né, que a biblioteca tem. Ele fala das limitações, dos erros, da instalação. Então foi por aqui que eu me guiei para fazer um tutorial para vocês, tá bom? Ele mostra os arquivos também, tá? Aqui ele tem os exemplos, a gente se baseou nesse exemplo para fazer o tutorial para vocês, tá? Mas ele tem esse outro web player que ele usa junto com o Ethernet Shield também, tá bom? Mas eu não vou entrar em detalhes, eu vou explicar o sketch agora para vocês. O sketch aqui a gente começa aqui com o include da biblioteca SPI, que esse módulo utiliza a SPI, a SDFAT, né? A comunicação com ela é via SPI, então a gente vai ter que ter também. Aí a gente inclui a SDFAT e a biblioteca do Shield MP3. A gente instancia a SDFAT criando esse objeto SD e instancia também MP3 Player com essa biblioteca. Aí a gente já começa o programa. A gente cria uma variável aqui essa variável aqui, resultado, ela vai retornar o teste das funções. A gente vai fazer várias funções vários testes durante a execução do programa. Então a gente usa ela como um registro temporário, tá? A gente inicializa a serial em 115.200 a velocidade. Então na hora que você abrir o serial
monitor, não esqueçam aqui embaixo de colocar o baud rate para 115.200. Vejam que ela deu um erro aqui porque ela está sem o cartão SD, tá? O meu Shield. Mas para frente eu vou fazer um paralelo entre as duas telas para vocês verem como que é mais ou menos que eu desenhei, que eu fiz aquele menuzinho. Eu inicializo o cartão SD aqui. Essa rotina aqui é para inicializar o cartão SD e algumas configurações de velocidade. E aqui eu inicializo o Shield MP3. Se depois dessa inicialização ele retornar um código de resultado aqui que for diferente de 0, 0 é porque está ok. Tem esses outros códigos de erro que ele pode retornar. Esses códigos de erro eu não tratei eles durante o programa, então ele não vai aparecer lá código de erro, ele vai só mostrar o código de erro 2, código de erro 3. Se ele der 0, ele vai passar por esse if aqui, que compara ele e vai imprimir aqui os comandos. Nesse ponto aqui, imprime os comandos, que é uma rotina que eu fiz para imprimir aquele menuzinho na tela. Eu vou mostrar mais para frente. Deixa eu mostrar logo agora. Comandos, né? Comandos, ele está aqui embaixo. Aqui eu coloquei ele bem separado do resto do programa. Comandos. Na hora que ele pula lá em comandos, ele executa esse serial print em sequência aqui. Lembrando que essa função F é para forçar a gravação na flash, tá? Para economizar memória RAM. Porque se você não usa ela, o Arduino às vezes ele pode pegar essa string e jogar ela na RAM, em vez de deixar ela como um dado estático que é, né? E aí a gente volta lá em cima no void setup aqui, os códigos de erro. Se der um código de erro aqui, se não for 0, ele entra aqui, imprime o código de erro. E se o erro for o erro 6, ele vai dar um erro um pouco diferente. Ele vai dar um erro assim, ó. Atenção, os plugins não encontrados. Se os plugins não forem encontrados, os patches não forem encontrados dentro do cartão SD, ele vai dar esse erro. Aí ele dá uma opção para você pressionar D no monitor serial e verificar se eles estão lá. Vai funcionar sem os plugins? Eu fiz alguns testes aqui e funcionou, só que eles, lendo os arquivos da biblioteca, eles falam que com alguns formatos de música pode travar. Então eu achei melhor seguir o que a pessoa que fez a biblioteca recomendou. Aí aqui comandos, né? Ele vai fazer se esse if aqui for falso, né? Porque ele só entra nesse if aqui se ele der um código de erro. Se ele não der, ele vem aqui e faz esse comando direto. Aí aqui acabou já o void setup. O void setup é bem pequenininho, ele ficou grande por causa que eu coloquei aqui os códigos de erro, resumi para vocês. De onde eu peguei esses códigos de erro? Desse manualzinho que vem junto com a biblioteca, tá? Tem uns códigos de erro aqui, tá bom? Aí continuando o void loop. O void loop, o que a gente faz? Ele é menor ainda, ele só tem esse pedaço aqui. Ele verifica se tem alguma coisa na serial. Se tiver alguma coisa na serial, ele entra aqui nesse laço aqui, nesse if, e manda para a função menu o que ele ler da serial. Então essa função menu aqui, ela recebe um dado, essa função está aqui embaixo, ó, ela recebe um dado que dado que é nesse caso? É o dado que está vindo da serial.
Ah, eu não queria fazer isso, eu queria fazer um botão que acionasse as músicas. Você pode fazer, você faz uma leitura do botão e ele aciona a música, entendeu? É simples, não tem nada de muito complicado. Eu resolvi fazer pela Serial para ficar didático também e aproveitar o exemplo que é muito parecido com o da biblioteca. Se aqui não tiver nenhum dado vindo da Serial, ele faz um delay de 100 milissegundos, acaba e volta a ver a Serial. Então ele fica checando enquanto ele não recebe nada da Serial, ele fica checando esse ponto aqui. Ok? Aí eu vou abrir aqui o Serial Monitor para vocês verem. Vejam que ele fez exatamente o que eu tinha mencionado. Ele não apresentou nenhum erro, né? E imprimiu os comandos aqui, certo? Aí no menu, se ele receber algum dado pela Serial, ele vai cair aqui e vai entrar no menu. O menu, o que ele faz? Ele cria aqui algumas variáveis, tá? A variável resultado, que tem o mesmo intuito daquela resultado lá de cima, e 3 variáveis char, uma string, né? Porque é um char de 30 posições, tá? Porque isso aqui foi declarado como uma matriz, né? Matriz de um vetor só, né? De uma linha só. O que faz essa matriz? A primeira aqui, título, ela guarda o título do artista que ele vai ler no ID3 lá, da tag ID3. Artista, o nome do artista, e álbum, o nome do álbum. Tem 30 posições, tá? Isso é uma característica do ID3, tá? E aqui aí ele começa, serial print, ele imprime o comando recebido. Interessante aqui na declaração dela é que assim, void menu, que é o nome da função, e ela recebe o que? Um byte opção. Então essa opção, na verdade, vai ser o serial read aqui. O serial read vai entrar dentro dessa variável opção nessa pequena função que tem separado, tá? A opção não existe para o void loop, a opção só existe para essa função menu aqui. Então ele é o comando recebido e ele imprime o comando. Aí ele imprimiu ali em branco, ele faz aqui parar a música que está tocando. Se for S minúsculo a opção, ele para a música e ele executa ele imprime isso na tela, parar a reprodução, e dá o comando de parar a reprodução, que é o ponto stop track. Ok? Então esse aqui é uma das condições, é o S minúsculo. Seria essa condição aqui do S, que é o stop. Deixa eu dividir a tela aqui. Aí tem else if. Então, se isso daqui não for verdadeiro, ele executa esse if aqui. Ele verifica se a opção está entre 1 e 9. Se estiver entre 1, se for maior que 1 ou menor ou igual a 9, isso quer dizer, esse operador significa isso. Se a opção for maior ou igual ao 1, vejam que ele está entre chaves porque é o código ASCII dele, porque ele recebe aqui como um byte. A opção é um byte, então é o byte com o código ASCII dele, então ele compara com o código ASCII também aqui. Aí ele else if, opção, se for maior que 1 e menor que 9, porque esse aqui é um operador e, então essas duas condições têm que ser satisfeitas para ele entrar aqui. O que ele faz? Ele pega a opção, ele guarda dentro da mesma variável o valor subtraído 48. Por quê? Porque ele está convertendo de ASCII para um número real. Porque a função aqui de baixo, o mp3 player.playTrack,
você pode dar um número aqui. Então, se tiver track 001, ele vai reproduzir a opção 1, a opção 2. Então, aqui ele está transformando de ASCII para número real, ok? Isso ele está tirando um valor, um offset, né? Porque ele conhece a tabela ASCII, tá? Eu quero fazer um MP3 que leia mais que 9 músicas. Você pode, só que você vai ter que tratar isso de alguma outra maneira. A gente só tratou de 0 a 9 por causa dessa conversão que é simples aqui. Você ia ter que implementar um código a mais aqui. Aí aqui, ele manda executar o track que foi recebido na opção. Mas só que essa funçãozinha aqui dessa biblioteca, ela retorna um valor para você saber se está tudo ok ou não. Então ela vem aqui e dá aqui e joga em resultado. Aqui está a lista de erros que são possíveis por essa função. 0 é porque deu tudo ok, ela vai reproduzir. 1 ocupado, tocando música. Se ele retornar o código de erro, se você já estiver tocando uma música e der mandar um outro número para ele não vai executar. Só para vocês verem, eu vou fazer aqui 4. Ele está executando a música. Eu vou mandar um 5 aqui para ele. Ó. Erro 1, código de erro 1 ao tentar tocar a música. Ok? Deixa eu dar um stop na música. Então é isso. Então ele dá erro de ocupado. Eu posso também colocar um arquivo não encontrado. Eu posso vir aqui, por exemplo, e dar 8. Eu não tenho track 8 no meu cartão SD. Ele deu aqui, ó, código de erro 2 ao tentar tocar a música. Código de erro 2 é arquivo não encontrado. Você não tem esse arquivo dentro do cartão SD. E o 3 indica que o shield MP3 está resetando. É porque ele tem o comando de reset. Se ele estiver resetando e você mandar na sequência um comando para ele executar uma faixa, ele não vai executar. Ele vai dar esse código de erro 3 aqui. Aí ele trata isso aqui embaixo. Nesse if aqui, ele verifica se for diferente de 0. Se for diferente de 0 é porque deu um código de erro. E aí ele faz essa mensagem que a gente viu aqui de código de erro. Se não, olha que legal aqui. Ele retira a tag D3 da música com esses 3 comandos. Ó, ele retira a tag D3 e aqui nesse pedaço e joga e vincula ela para a variável título. E assim por diante. Ele faz a mesma coisa com o artista e com o álbum. Aqui ele imprime as informações do ID3, então ele imprime o título, dá uma linha em branco, imprime o artista, o nome do artista aqui, que é esse pedaço aqui, e o álbum também. Vamos ver isso acontecendo aqui. De novo a música 4, não, a música 7. Aqui ele imprimiu aqui, ó, o comando recebido foi 7, o título da música, o artista e o álbum. O álbum está em branco aqui, tá bom? Eu vou dar um stop. Vejam que depois que ele dá qualquer comando, ele sempre reimprime aqui, digite uma das opções. Isso aqui é caso ele receber qualquer valor inválido, quando ele faz qualquer uma das funções, ele executa esse. Mais para baixo a gente vai ver essa opção. Aqui é a opção que altera o volume. Tá? Essa opção altera o volume se for menos menos ou, essa aqui é um operador lógico ou, se a opção for igual a mais, ele faz a união de 2 bytes aqui com essa função, e aqui ele lê o valor atual do volume.
e guarda nesse mp3.volume.word, que foi o que ele criou aqui em cima com essa função de união aqui de 2 bytes. Essa função aqui que retorna o valor do volume. Se a opção for menos, ele entra aqui nesse if e executa esse pedaço. Esse primeiro if que tem dentro aqui, ele verifica se já não estourou o valor mínimo. O valor mínimo é inversamente proporcional, então ele é aqui 254, tá? Se não, ele soma mais 2 aqui. Então, na verdade, quando ele soma, ele diminui o volume, tá? Aqui ele verifica se chegou no máximo no mínimo do volume. O mínimo seria 254, porque é inversamente proporcional. Esse else aqui é desse if, então se não for menos é mais. Você não precisa fazer o teste aqui para verificar se é mais, porque se ele entrou nessa primeira condição aqui, é mais ou menos. Aqui você verificou que é menos. Então aqui esse else é se for mais. Porque se ele entrar nesse menos aqui, ele nem executa esse else e já sai dessa função. Já vem aqui para esse pedaço da função. Else, se for um mais, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma lógica, ele vai verificar se o byte é menor ou igual a 2. Se ele for menor ou igual a 2, ele vai manter em 2. É isso que ele está fazendo aqui. Deixa eu dar um enter aqui. Não, ele não é menor que 2 ainda. Então ele pode vir e subtrair 2, que ele vai estar aumentando o volume. Porque a escala de decibéis, como é uma saída, decibéis tem que ser dado em valores negativos. E quanto mais perto do zero, o volume é maior, tá? Então é esse pedaço aqui que implementa isso, tá? Esse if aqui. Sendo um desses dois qualquer, o mais ou menos, ele vai passar por esse pedaço aqui. O que faz esse pedaço? Ele altera o valor do volume com esse .set volume e ele manda o byte aqui ele monta os 2 bytes com o mesmo valor, tá? Por que 2 bytes? Esses 2 bytes, um é para o lado L e o outro é para o lado R do fone. Então você poderia até, se você tem um fone com 2 fones de ouvido, que é o mais comum, você pode balancear o volume entre os dois. Você pode aumentar, você pode fazer uma rotina que balanceie o volume entre os dois. Que, por exemplo, você escuta menos de um lado e mais do outro, você pode compensar isso via software, tá? Desbalanceando. Nesse caso aqui ele fez igual, então ele pega o valor aqui do MP3 volume e joga nos dois com o mesmo valor. O volume foi para menos decibéis, tem que ser dado em negativo, tá? Porque é uma saída de áudio, então decibéis é negativo. E aqui vem um serial print, ele printa aqui o valor com um shift de uma posição aqui, ele dá um shift aqui, tá? Ok? E aqui ele imprime decibéis, o símbolo de decibéis. Aí aqui acabou essa função dos volumes, aí a gente vai ter aqui outro else if. Esse else if verifica se é D, o comando recebido. Se for D, ele verifica se tem alguma música rolando, tá? Porque se tiver alguma música rolando, ele vai cair nesse else aqui e vai colocar aqui, player ocupado, aguarde. Vamos fazer aqui só para a gente verificar. Vou deixar uma música rolando. Eu vou tentar dar D. Ele me imprimiu aqui, player ocupado, aguarde.
Ah, se isso aqui, porque por que que esse if está invertido? Por causa desse operador negativo, de exclamação aqui, tá? Essa exclamação inverte, se ele for diferente de zero, né? Seria o mais, é uma lógica invertida com a exclamação. Aqui ele, se for tudo bem, se ele não estiver tocando uma música, ele entra dentro desse laço. Ele não está tocando, aí ele faz o que? Ele imprime arquivos encontrados e lista os arquivos do cartão SD, como a gente vai mostrar aqui. Listou aí, ó. Listou o nome do arquivo, a data e hora, que é esse ls underline date. E aqui ele lista o tamanho do arquivo, tá? Ok, então acabou esse else if do D-, do D negativo, né? D negativo, desculpa. Do D minúsculo. Aí a gente vem para o I. O I ele pega a informação da última música que foi tocada e imprime na tela. A gente põe um I. Aí ele dá aí alguns dados sobre a música, tá? Bytes, kilobytes por segundo, speed, current position. Então isso para você fazer uma lógica mais incrementada você pode utilizar, tá? Tem algumas outras funções que eu não abordei aqui no tutorial, tá? Você pode aumentar por exemplo, esse play speed aqui, você pode aumentar essa velocidade de reprodução, tá? Mas aí eu vou deixar para vocês estudarem um pouco também em casa. Aí aqui é onde trata o modo play pause. Se você pressiona P minúsculo, uma vez ele pausa, da outra vez ele dá play. E aí ele imprime isso pra gente, ó. Ele pega aqui, se ele estiver tocando uma música, ele vem e executa. Pause music, tá vendo? Se ele não tiver, ele verifica se ele está em estado de pausa do playback. Se ele estiver no estado de pausa do playback, ele entra nesse else if e manda resumir a música. Resumir é mandar dar play na música. Então eu coloquei play aqui, como é a mesma letra P, então play e pause, ok? Se nenhuma dessas duas forem verdadeiras e ele entrou aqui, é porque ele não está tocando nada. Então tem aqui uma opção else e ele imprime aqui, não está tocando. Então você não tem como dar pause e play em algo que não está tocando, ok? Aqui reseta o módulo, a opção R minúsculo, ele para a música que está tocando e manda resetar o módulo. E aí ele imprime na serial para a gente ver aqui, resetando o chip do player. Vamos, se a gente quiser, a gente pode dar aqui um R, ele dá um reset. Aqui, se for um M, ele cria aqui uma variável, um signint 16, monostate igual. Aí ele pega o valor do mono, pede para o shield o valor do mono, e aí ele verifica. Se o monostate for igual a 0, ele manda setar o modo mono. Ele manda 1 para o set mono mode. E aí eu imprimo na serial modo mono. Para a gente ver aqui, modo mono. Ok? Deixa eu tirar esse N aqui. Aí ele faz aqui modo mono. Ok? É interessante deixar no line ending, que aí ele só envia os comandos que você enviar.
ou as letras que você enviar. Vejam que eu tinha deixado com new line, então ele enviava o M e o new line não fazia nada. Então aqui, se você deixa no line ending, ele envia só o comando que você quiser, aqui que você digitar. Aí else, se M for invertido, ele liga o modo estéreo, como foi feito aqui. Acabou aqui o M. Aí outro else if. Se for A, ele entra em modo baixo consumo, o Shield MP3. Isso é interessante para se caso você queira economizar energia, quiser fazer um player MP3 até. Só que nesse modo ele não aceita que você mande direto a música para ele tocar. Então você tem que acordar ele com essa opção que é o D, desativa o modo baixo consumo, e aí mandar o código da música, tá? Você poderia fazer uma lógica que esse D estava dentro da opção que envia a música, mas aí é outra história. Seria mais simples assim, ok? Então essas duas aqui, essa ativa o modo baixo consumo e essa desativa o modo baixo consumo. Aqui o estado do Shield MP3 é com S maiúsculo. Ele dá o stop, o S minúsculo, esse daqui ele dá o status do player. Eu vou colocar aqui um S maiúsculo, Enter. Estado do player, pronto. Pronto, ou seja, ele está esperando alguém digitar alguma coisa. Ele está pronto para executar, tá bom? Ele tem essas outras aqui, né? Não inicializado, inicializado, desativado, carregando, pronto. Pronto é porque ele está pronto para executar uma música. Ele está esperando saber qual é a música que ele vai executar. Como que ele fez isso? Ele manda esse get state aqui, ele dá um switch nas opções. Caso esse get state for igual a unutilized, ele cai em não inicializado, tá bom? Ele faz isso para as outras desculpa, para as outras funções aqui. Então aqui é um exemplo de switch. A gente poderia ter feito todos esses ifs com switches também. Era um exemplo de lógica. Só que como tinha esse switch aqui, eu mantive o if mesmo. Que é bom que eu expliquei os dois tipos de lógica. Esse switch é um if concatenado. Então ele pega o dado daqui e verifica se caso for igual a esse, caso esse, caso esse, caso esse. O menu poderia ser feito assim também. Aqui ele imprime uma linha em branco e acaba aqui a função que passa o status do módulo. Essa última função aqui é a função que verifica se é igual a C minúsculo. Se for C minúsculo, ele vai para comandos, que é aquela função que imprime o menuzinho para a gente, que é essa função aqui. Depois disso, ele executou qualquer uma dos ifs acima, ele cai nessa linha de programação aqui. Essa linha de programação diz o quê? Imprime o que para a gente na serial? Digite uma das opções e passa todas as opções que ele tem. E aí ele pula uma linha para ficar organizado assim, para ficar um bloquinho. Você saber o comando que você deu. E aí ele finaliza a programação. É isso, pessoal. Isso aí destrinchou aí a biblioteca para vocês. Espero que vocês gostem. E até a próxima.